1h26. Hoje é sexta-feira e uma das coisas boas da sexta-feira é a presença dele aqui no Band News no meio do dia. Pensa Brasil, com Rodrigo Aidar. Rodrigo Aidar, de volta aqui conosco, renovado, versão 2023. Estava de férias, depois eu saí de férias também. Aidar, quer dizer, eu não sei, não foi necessariamente nessa ordem, mas a gente está se reencontrando, então feliz ano novo, muito bom contar contigo mais uma vez aqui no Band News no meio do dia, tudo bem? Débora, muito bom, fazia quase um mês que a gente não se falava, poxa. Verdade. Eu saí de férias, você saiu, e aí a gente acabou, eu não entro no meio do dia desde o ano passado, tava com saudades, e agora na companhia do Dom Ivan, melhor ainda. O prazer é todo meu, mas a gente já conversou esse ano aí, né, porque a gente interrompeu as férias do Aidar só umas 18 vezes, né, nesse mês de janeiro. Pois é, e a gente continua falando do mesmo assunto, assuntos diferentes, mas que versam sobre a mesma coisa, né, Aidar, desde os atos do dia 8 de janeiro. A gente tem visto muitas consequências, né? Consequências políticas, consequências jurídicas, e hoje acho que o assunto do dia que movimentou muito o noticiário, a reportagem em Brasília, é justamente essa operação da Polícia Federal, mais uma, aliás, né, contra esses atos antidemocráticos. A gente continua querendo ir atrás de quem financiou, de quem participou, de quem viabilizou toda aquela quebradeira, aquilo que a gente viu no dia 8 de janeiro. Aí eu te pergunto, são muitas operações, a gente já viu em outros momentos muitas operações versando sobre o mesmo assunto, e às vezes a gente fala muito aqui de morosidade da justiça, de como que esses processos vão caminhar, da importância do trabalho da polícia, do trabalho de investigação para que esses processos lá na frente não sejam jogados no lixo, né? Queria saber de você como é que você está vendo essas operações, essa resposta, né, dos poderes em relação àquilo que a gente viu no domingo, e especificamente sobre a operação de hoje, né? Como é que ela deve caminhar daqui para frente, né? A gente já teve prisão efetuada, enfim, como é que você está acompanhando tudo nesta sexta-feira? Pois é, Ivan, Débora, ouvinte querido, até ontem, segundo informações do Supremo, tinham sido feitas analisadas a situação de 1.075 presos, eu olhei há pouco esses dados, e 740 deles tiveram a prisão em flagrante convertida para prisão preventiva, ou seja, eles estão presos no curso das investigações, sem prazo para serem libertados, e pouco mais de 330 e poucos foram soltos com medidas cautelares, tornozeleira eletrônica e a exigência do cumprimento de certas obrigações. E graças a essas medidas, a essas prisões e a tomada de depoimentos, está começando a se chegar, ainda não se chegou de forma completa, mas está começando a se chegar em quem financiou isso. Que claro, a gente costuma falar, tem que pegar aquele cara que derrubou o relógio que foi trazido para o Brasil por Dom Pedro, por Dom João VI, Dom Pedro não, perdão, por Dom João VI, tem que pegar a Dona Fátima, tem que ter consequências penais e imateriais, esses caras têm que pagar por isso, de forma pecuniária também, tem. Mas mais importante do que isso é chegar em quem de fato estava financiando essa tentativa de corroer a democracia no Brasil. E a operação de hoje é um desdobramento disso, Ivan. Está se chegando devagar a quem pagou, a quem colocou dinheiro, a quem de fato ou foi intermediário do pagamento e cometeu crime da mesma forma, ou estava efetivamente financiando. E aí a gente vai descobrir com que interesses, que, claro, interesse de abolir o Estado Democrático de Direito e não aceitar o resultado legítimo das eleições de 2022. Mas se há mais interesses, e chegar no final aos financiadores de fato, para poder fazer com que as pessoas que não necessariamente participaram do quebra-quebra, dos atos de terrorismo, de vandalismo, mas financiaram e faziam parte dessa rede de informação que culminou nessas cenas lamentáveis que a gente viu dia 8, paguem por isso. E paguem não só criminalmente e paguem também, como o pessoal costuma dizer, que atinja o órgão que mais dói no ser humano, que é o bolso. Bom, Aidar, e aí a gente tem, você falou de identificar, a gente está identificando quem financiou, a gente já identificou quem participou,
Mais de 1.000 pessoas detidas, a gente viu todas aquelas imagens, mas o importante é isso mesmo. Aí hoje a gente trouxe essa informação, uma informação de ontem à noite, né, da Advocacia Geral da União, que pediu um bloqueio dos bens de financiadores dos atos golpistas. Então, assim, a gente já tem esses identificados, né, acho que são, vou até pegar aqui, são 52 pessoas e 7 empresas, ou seja, essas já estão identificadas. E aí a AGU fez um aditamento num primeiro pedido que já havia sido feito, né, de bloqueio de bens. Então eram quase 7 milhões o primeiro pedido, agora 19 milhões, e você falou aí, essa operação que foi deflagrada hoje, talvez tenhamos outras operações para identificar financiadores. Como é que funciona esse pedido de bloqueio? Está bloqueando de quem? E se esses financiadores não tiverem esse dinheiro? E se outras pessoas forem identificadas, eles entram nesse bolo ou a gente aumenta? Porque a AGU aqui está se baseando naquilo que foi divulgado pelos órgãos como prejuízo, algo que pode aumentar também. Queria saber como é que funciona essa função, não sei como é que a gente chama, né, do pedido de bloqueio de bens, como é que isso é calculado, como é que a justiça decide sobre isso? Pois é, Ivan, isso é feito um cálculo, geralmente, na execução. Esses bloqueios de bens, essa medida da AGU é um tanto inédita, porque está pedindo bloqueio de bens antes de qualquer condenação penal. Geralmente acontece assim, quando há uma condenação penal e essa condenação penal gera uma ação civil para ressarcimento dos cofres públicos e a pessoa não paga, aí sim se pede o bloqueio de bens. Mas como tudo que a gente está vivendo tem um grau de excepcionalidade, inclusive a tentativa de depor um governo legitimamente eleito, então também há um grau de excepcionalidade nisso. Se pede o bloqueio daquelas pessoas que já foram identificadas como uns dos mandantes, digamos assim, ou dos financiadores desses atos golpistas, preventivamente. O dinheiro não vai sair da conta do cara já, mas está bloqueado. Então você identifica todas as contas bancárias, isso tem um sistema, né, que é o sistema que se chama de passem jude. Quando o juiz emite uma ordem, você identifica todas as contas bancárias do sujeito e as bloqueia. Ele fica sem poder mexer na conta. E você vai bloqueando tudo até o limite que foi pedido ou que o juiz determinou. No caso agora da AGU, 18 milhões e meio de reais, quase 19 milhões de reais. Já tinha sido bloqueado, coisa de 7 milhões, e agora ela pediu para aumentar isso. Esse cálculo é feito pelos próprios órgãos, está sendo passado pela Advocacia Geral da União, e ela está pedindo bloqueio para que não fique por isso mesmo, e isso vá para o bolso do contribuinte. Mas, importante, a resposta está sendo muito rápida, tanto penal como pecuniária. Só que os resultados, de fato, isso é sempre bom a gente colocar, demoram um pouco mais. Apesar dessa resposta rápida, de manter as pessoas presas, de as coisas estarem acontecendo, a efetiva condenação passa pelo devido processo legal, pelo direito de defesa que todo mundo tem, e esses sujeitos têm que ter também. Então, assim, a resposta, de fato, condenação, prisão definitiva, em decorrência da condenação por conta dos atos golpistas, pode demorar um pouco mais. A gente vai noticiar isso por muito mais tempo. Agora, Ivan, você sabe que essa coisa de ressarcir pecúnia, de dinheiro, o cara que comete um crime e causa danos materiais também, além de pagar pelo crime, ressarcir de fato os cofres públicos, isso em país civilizado é a coisa mais comum do mundo, mesmo quando não há crime. Tem um caso pessoal, um cunhado meu, Ed, um beijo pro Ed, ele morava na Suíça há alguns anos, e ele cometeu um acidente de trânsito leve, e assim, não tinha bebido, não tinha nada. Ele foi passar por uma rua, bateu num postezinho, derrubou aqueles postezinhos que separa você da calçada, quebrou, causou algum prejuízo e etc. Ele foi processado pelo Estado e, olha que interessante, Ivan, o Estado calculou o prejuízo que ele teria causado, foi até a empresa, ou seja, o prejuízo é esse. Foi à justiça, eu nem sei se era a justiça ou uma instância até administrativa do Estado, mas foi a justiça, e aí fez o seguinte, ele precisa passar por um curso de renovação, né, de reciclagem da carteira, e vai ter que pagar X, que é o cálculo do prejuízo, e recebe uma conta, e não é que você vai pagar essa conta, o Estado informa a sua empresa, vê qual é o seu salário e define ali quanto vai ser descontado por mês e a empresa paga direto para o Estado. O Estado suíço... A multa consignada, né? Exatamente. Ele entendeu que o Ed foi imprudente
e por isso tinha que arcar, sim, com as consequências daquele, não é nem crime, daquele incidente que ele causou, porque o contribuinte não tem que causar por ele ter sido imprudente naquele momento. E, ó, a gente não está falando de crime, a gente está falando de um incidente que não teve nenhuma punição penal, porque não houve realmente crime, não tinha, ele não estava dirigindo bêbado, nada do gênero. Então, isso é muito comum acontecer. Diante de crimes, tem que ser cada vez mais comum você realmente fazer com que a pessoa que comete um crime, ou a pessoa que comete um ato que não seja um crime, que seja uma imprudência, pague por aquilo. Porque só assim você educa de fato para que as pessoas deixem de cometer atos imprudentes, deixem de cometer crimes e etc. Senão você não consegue reprimir. Você não reprime só com cadeia. Existe uma gama, um leque de opções para você reprimir comportamentos desviantes, errados, equivocados pela cadeia e que punem tanto quanto pode punir a cadeia. Muito boa essa ação da AGU e eu acho que isso tem que ser incentivado no Brasil. Isso e multa por litigância de má-fé, quando o cara vai à justiça sabendo que não tem direito, mas vai à justiça ainda assim. Quando a gente começar a usar mais esses mecanismos, talvez reduza o número de processos judiciais e a gente consiga, de fato, começar a reprimir, a evitar que aconteçam crimes, incidentes que são evitáveis. A mesma história de multa consignada. Agora, ainda falando sobre isso, mas aí já numa discussão mais também opinativa do que em relação aos fatos, né? A gente vê muita gente brigando na justiça, às vezes por muitos anos, às vezes as pessoas morrem sem receber, por exemplo, os precatórios, né? Que seria uma espécie de reverso desse dinheiro, né? Que é o Estado, a União, enfim, os municípios, devendo dinheiro para o cidadão, e muitas vezes essas pessoas morrem sem receber. No caso contrário, nesse que a gente está discutindo agora, que é quando o cidadão ele precisa ressarcir o Estado por um crime que ele cometeu, o processo é moroso, parecido, tem como fazer algum tipo de comparação em relação a isso, né? Porque muitas vezes o Estado também é obrigado a fazer esse ressarcimento ao cidadão, mas a gente não vê a mesma velocidade, né, ou a mesma voracidade para ir atrás. Eu sei que a gente está falando de um caso muito específico e muito grave, que são esses atentados antidemocráticos, né? Não quero comparar um precatório de um acidente de trânsito, enfim, de alguém que quebrou um pé num buraco com isso, mas enfim, aos olhos da justiça todo mundo é igual, né? Exato, Ivan, e a velocidade costuma ser diferente. Não a velocidade desse tipo de multa ou de bloqueio de bens que a AGU está fazendo agora, mas a gente pode comparar, por exemplo, quando você comete qualquer espécie de crime tributário ou inconsistência tributária, a eficiência do Estado para cobrar tanto a empresa como a pessoa física é fantástica. E para pagar precatório, realmente não. Se você ganha uma ação contra o Estado. Isso se transforma no que a gente chama de precatório. É um título que diz, olha, você tem o direito de receber X reais do Estado. Às vezes isso demora tanto que existe um mercado paralelo de compra de precatório. Se você tem um precatório de R$1 milhão, sabendo que você pode demorar 5, 6, 7, 8, 10 anos para receber, uma pessoa vem e fala, olha, eu te pago 400 mil, você me passa esse título, mas eu te pago agora. E a pessoa vende. Existe um mercado paralelo de venda de precatório. Exatamente porque daí o cara paga os 400 mil e aí lá na frente ele vai receber esse 1 milhão com juros, correção monetária, etc. E às vezes a pessoa está precisando daquele dinheiro na hora e vende, com deságio desse tamanho, de 60%, 70%. Então você está coberto de razão. O Estado muitas vezes é muito mais rápido para cobrar do que para pagar. Os precatórios federais teve uma moralizada há alguns anos e eles não têm mais não demora mais tanto tempo para pagar. Em regra, se você ganhou a ação em um ano, até a metade deste ano de 2023, por exemplo, você já receberia esse precatório em 2024. Agora, nos estados, ainda há precatórios que demoram, e às vezes você já tem um precatório e aí o Estado recorre para a justiça para rediscutir o valor, e é uma coisa realmente que a gente vê o Estado bastante usando da litigância de má-fé, muitas vezes, sem a menor sombra de dúvida, para também rolar o pagamento de dívidas. Rodrigo Aidar, de volta aqui ao Band News no meio do dia. Aidar, muito bom conversar sempre contigo. Obrigada, viu? Bom fim de semana e até semana que vem.
Até semana que vem, Débora querida. Grande abraço, Ivan. Valeu, Um abraço Aidar. para os nossos e para as nossas ouvintes. Beijão. Valeu.